Olá amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, cultura oriental, cultura chinesa, filosofia oriental e temas diversos. E hoje trazemos um tema assim chocante, né? Abandone a inteligência, deixe a inteligência de lado. Muita gente se assusta quando vê esse tipo de coisa, né? Muitos especialistas ligam ao taoísmo a falta de educação, dizem que o taoísmo é contra a educação, é contra o conhecimento, é contra o estudo, né? É óbvio, não tem nem o que comentar, né? Aí pode falar assim, nossa, o professor Gilberto está defendendo a mediocridade, né, para o povo. Não, pelo contrário, né? Na verdade, vivemos a mediocridade no Brasil hoje, né? Nossa educação é medíocre, nossa cultura é medíocre, nossa música hoje é medíocre, e a elite intelectual do nosso país é digna de pena, né? Então hoje nós somos um país medíocre, a verdade é essa. Mas a ideia taoísta, obviamente, é muito além disso. Mas o que o taoísmo quer dizer exatamente com isso? E eu faço coro com o taoísmo. Abandone a inteligência. Pare agora mesmo de usar a inteligência. Vamos ver então como isso funciona, né? Antes que você desista do nosso vídeo, né? Vamos ver que isso não é bem assim como as coisas parecem. Tá bom? Fique até o final e veja exatamente do que se trata. Existe uma ideia arraigada, principalmente em livros de filosofia mais antigos, até alguns mais novos também, alguns mais atuais, que afirma que o taoísmo ele é contra o estudo, ele é contra a educação, ele acha que o povo tem que ser sem educação para ser feliz, e umas coisas dessa que não sei nem o que comentar, né? É uma coisa tão absurda, tão besta, tão idiota que não tem nem o que comentar. Isso é motivado geralmente por aquela leiturinha supérflua, assim, superficial, sem nenhuma conotação mais profunda de pensamento, né, a respeito do Tao Te Ching. Então você lê aquilo lá de uma forma superficial, você vai ter um monte de ideias totalmente erradas, né? Você nunca vai entender aquilo como é. E isso acontece com qualquer livro. Tá? Qualquer livro. Você lê Fenomenologia do Espírito do Hegel, né? E você fica lá 5 anos estudando aquele negócio e o seu cabelo vai ficando branco e ainda você não entendeu tudo aquilo. É um negócio bastante complicado. Então isso acontece. Se você não pegar e não estudar e não se dedicar a entender aquilo, você realmente não tem uma compreensão do negócio. Não adianta você ficar falando as coisas saídas da sua cabeça, né? Não adianta isso. Então o taoísmo ele tem algumas passagens no Tao Te Ching que fala a respeito disso, né? Eu vou falar aqui dois extratos do Tao Te Ching, só duas passagenzinhas, né? Normalmente nos livros eu não gosto de ficar citando o Tao Te Ching, porque fica parecendo aqueles pregador de praça, né? Que fica gritando as passagens da Bíblia o dia todo lá. Eu acho um negócio que não dá crescimento para as pessoas em volta, né? Se você quiser fazer um estudo profundo do Tao Te Ching, aí é outra história, né? Então eu deixo a análise de passagens para os meus cursos. Aí a gente consegue falar, né, com mais liberdade a respeito disso, né, como meu curso sobre o Wu Wei, sobre a não ação, né, que é um método totalmente inédito de explicação e aplicação do Wu Wei, né, que permite que você faça exercícios e aplique o Wu Wei, a não ação, na sua vida. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa totalmente inédita, não existe, né, em outro lugar, é um método que eu desenvolvi, e aí nós pegamos algumas passagens do Tao Te Ching e explicamos a não ação ali, como aquilo funciona, né? Dentro do contexto da ideia, né, da ideia taoísta em geral.
Então aí sim, aí no curso a gente vai e analisa. Não sei se os alunos acham isso muito chato, mas para você começar a ter a noção do que está acontecendo, né? Então vou ver aqui duas passagenzinhas do Tao Te Ching muito simples e eu vou explicar o que é isso, porque é isso aqui que causa confusão na cabeça desse povinho, tá? Capítulo 18. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. O que dá a entender aqui, né? Quando você começa a usar a inteligência, aí a hipocrisia come solta, né? Esse capítulo 18, o Lao Tse, ele estava falando a respeito de quando você perde o Tao. Então, quando você perde o grande caminho, quando você se afasta do Tao, aí começam a surgir leis, regras, porque você já perdeu a noção do que fazer naturalmente, né? Quando você está próximo ao Tao, você sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Você precisa de regra, que você não pode matar o vizinho? Não precisa de regra, porque isso é meio óbvio quando você está no próximo ao Tao. E quando você se afasta do Tao, você precisa ter uma regra. E aí depois que você tem uma regra, você precisa ter uma punição, porque ninguém não vai fazer, né? Não vai seguir. Então você precisa ter uma punição. Aí aparecem juízes, aí aparece a justiça, e aí a coisa degringola, né? Então quanto mais longe do Tao, pior a situação da sociedade fica. Então aqui ele está falando do afastamento do Tao. Então quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. A inteligência, dentro do Tao Te Ching, né, o Lao Tzu, ele coloca a inteligência sob dois aspectos principais. O primeiro aspecto é um aspecto do intelecto, né? Eu já falei em vários vídeos que a partir do intelecto você não consegue apreender o todo, o Tao, o absoluto, porque ele transcende o intelecto, né? Isso é uma coisa que muita gente no Ocidente não consegue entender. Você transcende o intelecto. Então, o intelecto ele não é suficiente para explicar aquilo, né? Por isso que o Lao Tzu fala que o Tao é o nome do inominável. É uma coisa que não tem nome. É uma coisa que não pode ser descrita. Mesmo que você tenha essa compreensão do Tao, você não pode descrever. Não existe uma referência comum que você possa usar para comparar ele com alguma coisa. Então, ele transcende o intelecto. É uma percepção pessoal, é uma experiência pessoal. Você expande a sua consciência, você sabe o que é, mas você não consegue falar para os outros, né? O Lao Tzu, ele chamou de Tao justamente porque ele queria ensinar as pessoas que esse negócio existe e como esse negócio funciona. E dentro disso, então, né, dentro dessa visão, a inteligência é o primeiro fator, né, que a inteligência não chega lá, só o intelecto não chega lá. O intelecto é uma ferramenta muito útil e eficiente para chegar lá, mas ele não chega até lá, ele faz uma parte do caminho, né? Ele funciona como uma chave para a verdade. Ele não é a verdade, ele é uma chave. Ele é uma escada para você chegar na verdade, mas ele não é a verdade, ele é uma escada, né? Isso se aplica, por exemplo, para a nossa ciência. A ciência ocidental aqui, ela é intelectualizada, ela é racional, né? Pelo menos em teoria, ela é totalmente racional. Então o que acontece? Ele vai chegar nesse nível e explicar? Não vai. Não vai, porque transcende o intelecto, está além, tá além. Então esse é o primeiro jeito que o Lao Tzu coloca a inteligência. Ele coloca que o Tao é além disso, além da descrição, além da inteligência, além do nome. O segundo fator é quando ele coloca a inteligência como malícia. A inteligência, a engenhosidade, como ele fala no Tao Te Ching, né? A inteligência, a engenhosidade, quando você começa a ter malícia. As suas ações são guiadas por fatores obscuros, por vontades diferentes do que você está mostrando, né? Coisas ocultas ali em volta. Então isso ele coloca como a inteligência, quando você começa com malícia. E isso é uma coisa que o Tao Te Ching coloca realmente como um problema. Inclusive, principalmente no governo do povo, que a gente vai ver daqui a pouco, né?
É um problema, quando você começa a intelectualizar o negócio e começa a ter malícia e começa a querer manipular o negócio, aí a coisa, você está fugindo da naturalidade e da sinceridade, né? Então nesse capítulo 18, quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Claro, né? Quando você está com malícia, você aparenta uma coisa e você faz outra. Você diz uma coisa, mas você pensa outra. Você escreve uma coisa, mas você sente outra. Então é a grande hipocrisia, por causa da malícia, por causa de você tentar, né, subverter as coisas. Então veja, quando ele fala, quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia, ele não está fazendo uma crítica à inteligência. Ele está fazendo uma crítica à malícia, à engenhosidade, né, que para ele é você manipular as coisas. Esse é o significado aqui no capítulo 18. Aí tem aqui o capítulo 65. A dificuldade de se governar o povo é devido aos seus conhecimentos. Por isso, utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se furtos no reino. Então veja, ele coloca aqui, a dificuldade de se governar o povo é devido ao seu conhecimento. Quer dizer, não é você abandona o conhecimento, aí as coisas acontecem. Não, aqui também é isso. É você querer pôr regras sobre tudo. Você querer controlar a situação. É meio parecido com outra ideia de inteligência, que é malícia, né? Na verdade, aqui muito governante quer, aqui no Brasil a gente tem um monte de exemplo disso, né? Eles querem controlar tudo que você faz, tudo que você pensa, o que você compra, o que você não compra, onde você vai, onde você fica. Quer controlar tudo, tem regra para tudo, tem lei para tudo, tem coisa para tudo. Então, quando você coloca muito essas coisas, o povo começa a ter problema. Ele não consegue viver porque ele não tem a espontaneidade de viver, de fazer suas coisas. Ele é tolhido por regras e problemas e condutas, né? Então, a dificuldade de se governar o povo é devido aos seus conhecimentos, porque a pessoa quer colocar muita teoria, muita coisa na administração e geralmente não funciona dessa forma, né? Por isso, utilizando o intelecto para governar o reino, tem-se furtos no reino. Porque o que acontece? Quando você começa a fechar muito as coisas, né? Começa a restringir, começa a pôr regra, começa a pôr dificuldades, as pessoas naturalmente procuram meios de fugir disso. Então você enche de imposto e taxa, e aí fala, nossa, tem tanta gente sonegando imposto. Ué, é claro, você não consegue manter uma empresa aberta, você não consegue sobreviver se você pagar todos os impostos, tudo do jeito que tem que ser. Então as pessoas encontram subterfúgios, nem sempre legais, diga-se de passagem. Existem, né, aquelas brechas na lei, o pessoal começa a fazer isso para poder tentar sobreviver de uma forma melhor, para ter o fruto do trabalho para si mesmo e não o fruto do trabalho para o governo. Essa é a ideia aqui. Então, quando você utiliza o intelecto para governar, que você quer controlar tudo, tem-se furtos no reino. Porque as pessoas tentam fugir disso. Isso não é o natural. Então, quando o taoísmo fala em governar, ele fala em criar assim a estrutura básica e deixar o povo à vontade. Deixar o povo empreender, deixar o povo fazer as coisas, comprar e vender, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, da sua família. Entendeu? Com menos regra. Quanto menos regra, melhor a população vai. Ver um exemplo que tinha na antiga União Soviética, que inclusive se perpetua em vários outros lugares hoje em dia. Quando você restringe muito as coisas, você proíbe muitas coisas, surge imediatamente um mercado negro, que é aquele negócio feito, né, na moita, né, vendendo e comprando produtos ou serviços ou informações à revelia das regras oficiais. Isso sempre acontece. Você fechou as regras, endureceu aquilo, imediatamente surge o mercado negro, imediatamente surge contrabandistas, surge todo tipo de gente que está burlando essas regras. Percebe? Então, o que o taoísmo fala aqui a respeito da inteligência aqui,
né, do conhecimento, é exatamente essa noção de restringir. Isso tem muita relação com o que a gente falou antes a respeito da malícia, da engenhosidade, né? O governante que quer encher de regras, de jeitos de fazer a coisa, acaba afundando tudo, porque o povo se revolta, né, daquela maneira não tão aparente. Ele se revolta sonegando imposto, criando mercado negro, contrabando, falsificação, porque o cara que quer um Nike, ele não vai poder pagar esse preço absurdo, né, que tem alguns tênis, e aí ele vai comprar um fajuto, né, talvez um Mike, né? E aí você fala assim, ai, mas o cara tá pirateando. Você acha que o cara que paga 20 paus no tênis Mike, ele acha que ele está comprando Nike de verdade? Ele sabe que não, mas ele quer, né, aquela coisa ali de marca, do design, aquele negócio lá, né? Falei muito a respeito disso no meu livro sobre direitos autorais, né? Direito autoral no século XXI, abrindo a caixa preta da pirataria. Eu falei muito a respeito disso, mas vai sair muito do nosso assunto. Então, a ideia basicamente é essa. Então o intelecto, ele é ruim quando você tem malícia, manipulação das outras pessoas, criar algumas coisas engenhosas para você poder lucrar ou para obter algum benefício lá futuro, né? Essa engenhosidade é o intelecto que ele condena, e a ideia de você prender no racional para tentar conhecer o universo, que isso não vai funcionar, tá? Ele te leva até um tempo, até um lugar, né? É muito importante, mas ele só te leva até um lugar. Então, as filosofias orientais são carregadas de estudos. Os indianos estudam muito, os budistas são todos eruditos, os taoístas também. Você vai numa caverna lá que tem um cara recluso e você vai ver que a única coisa que ele tem na vida é uma cuia para comer, mas não sei o que lá, e livros dentro da caverna, porque é o estudo. É isso, é importantíssimo o estudo, a cultura para o taoísta. Só que nós temos a compreensão de que isso não leva lá. Isso ajuda a chegar mais perto. É um start, né? É um start. Você fica 20 anos estudando e isso é um start para você chegar no que interessa. Então veja, abandone sua inteligência no sentido de você ser falso, hipócrita, malicioso, controlador, né? Então deixe disso. Essa é a inteligência que você tem que deixar para lá, tá? Deixar para lá. E não ter a ilusão de que o racional puro, o intelecto puro, te leva ao absoluto, às grandes fronteiras do universo. Não leva não, tá? Você tem que ter essa noção de que isso te leva até um certo ponto. É importante, mas conhecimento não é sabedoria. Ok? Então é isso. Não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo.